Paz do Senhor, queridos, 26º dia do nosso estudo em Tiago, e nós vamos continuar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Eu juro para vocês que está acabando. Opa, juro, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Jurar, e aí, o que você pensa sobre isso? Você sabe o que a Bíblia diz sobre jurar? O que nós precisamos aprender sobre isso? Quando a Bíblia diz que a palavra do crente deve ser sim e não. Há necessidade de jurar? Por que não podemos jurar? Qual a desnecessidade no jurar para o cristão? Vamos pensar sobre isso? Está lá em Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Meus queridos, você com certeza já se deparou, já conversou com pessoas e já obteve de pessoas juramentos, né? Principalmente para quem, quando você se relaciona no dia a dia com pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que são ímpios, ou mesmo que são cristãos, mas cristãos que pouco conhecem da palavra de Deus, cristãos de outros segmentos religiosos, cristãos católicos, enfim, você vai ouvir muito isso de jurar. Eu juro por Deus. Você ouviu, eu juro pela minha mãe, eu juro pelos meus filhos, eu juro pelos meus pais, eu juro por Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado. Você já ouviu esse tipo de fala? Por que Tiago está dizendo aqui que nós não devemos jurar? Olha novamente o versículo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. A ideia é que um cristão, ele deveria dizer o que ele quer dizer. Ele deveria não dizer o que ele não quer dizer. Ele deveria de fazer o que ele disse que faria e não fazer o que ele disse que não faria. Quando você jura, normalmente é porque você está querendo reforçar a verdade daquela afirmação que você está fazendo ou reforçar o compromisso que você está assumindo. Eu juro por Deus que eu te pago amanhã. Eu juro por Deus que eu te entrego isso, que eu devolvo para você. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que eu estou falando a verdade. Eu juro por tudo que é mais sagrado, que amanhã eu vou estar lá e eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. A ideia é que você quer, quando jura, você quer reforçar uma verdade que você está falando. E o que Tiago está dizendo aqui é que nós, enquanto cristãos, quando nós disséssemos, eu pago para você amanhã, as pessoas deveriam olhar para nós e dizer, ok, se você está dizendo isso, então eu não preciso de mais nada, de nenhum documento. Sabe antigamente que os antigos diziam assim, que era no fio do bigode, já ouviu dizer? Assumiam um compromisso de compra e venda, bastava um aperto de mão, e aí a pessoa dando a sua palavra, e a palavra da pessoa tinha uma honra, a pessoa guardava a sua palavra, empenhava a sua palavra com toda a sua honra, Parece-nos que hoje as pessoas não são mais confiáveis. E aí precisa-se de juramento. Quando você fala alguma coisa, as pessoas elas precisam jurar para confirmar a veracidade daquilo que estão falando. Ou então para confirmar a veracidade de algo que na verdade é mentira, mas ele quer fazer parecer verdade. Quando Tiago diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, ele não está dizendo assim, se você, irmão, aí jurar, você vai para o inferno, você está cometendo um pecado e você vai queimar no inferno porque você jurou. Não. O que ele está querendo dizer é que a nossa palavra, enquanto cristão, ela deveria ser uma só. E nós muitas vezes falhamos com Deus em votos, em compromissos que nós assumimos com Ele. Você sabe disso. Normalmente, o culto de virada de ano é o culto para acontecer esse tipo de coisa, né? Os crentes vão lá e eles assumem compromissos com Deus. Esse ano eu vou ler a Bíblia, Deus. Esse ano eu vou orar mais. Esse ano eu vou me esforçar mais. Esse ano eu vou me empenhar mais para praticar a palavra, para exercer os meus dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo.
eu vou estar mais disponível para o meu pastor, para ajudar a comunidade, a igreja que eu faço parte. Esse ano eu vou trabalhar melhor profissionalmente, vou me empenhar mais na minha profissão. Esse ano eu vou estudar mais, esse ano eu vou ler mais livros, esse ano... E enfim, você faz um monte de projetos. E a maioria deles, antes de acabar janeiro, você já desistiu. E Tiago está dizendo aqui que a nossa palavra enquanto cristão, ela deve ser uma só. Você não precisaria empenhar um juramento, jurar por Deus, jurar pelo céu, jurar pela terra. As pessoas deveriam estar acostumadas a quando você diz alguma coisa, você vai fazer aquilo. Eu tenho um amigo e durante muito tempo eu pastoreei ele. Hoje nós estamos distantes, mas mantemos a amizade. E eu me lembro que um tempo que nós estávamos muito próximos, eu era pastor dele e amigo, nós desenvolvemos uma boa amizade. Ele fez uma promessa para mim, de algo em relação a mim, que ele faria, que ele desejaria fazer. E passaram-se 4 ou 5 anos, eu encontrei ele e ele disse assim: sabe aquela promessa que eu te fiz, né? Aquilo está em pé, foi a minha palavra. E eventualmente, quando nós nos vemos, ele me lembra daquilo que ele falou. Sabe, nós enquanto pessoas, devemos, o que se espera de nós enquanto cristãos, é que nós tenhamos uma só palavra, que nós tenhamos um proceder digno de um cristão. Quando nós dizemos sim, esse sim sempre será sim, mesmo em detrimento de mim. Quando eu assumo um compromisso, mesmo que eu seja prejudicado pelo compromisso que eu assumi, eu preciso cumprir e honrar com o meu compromisso. A palavra do crente deve ser sim e não. Essa é a palavra de Deus aqui. Nós estamos lendo Tiago, Jesus fala sobre isso, né? No Sermão do Monte. Jesus fala sobre isso em outras oportunidades, mas a palavra do crente é uma só. Que através desse pensamento, dessa mensagem, Tiago tenha nos ensinado uma verdade importante no dia de hoje. Não assuma compromissos que você não possa cumprir. Não diga sim quando a tua vontade é dizer não. Nós fazemos isso muitas vezes. Nós dizemos sim, mas lá no fundo a gente quer dizer não. Diga não quando você deve dizer não e diga sim quando você deve dizer sim. Honre os compromissos que você assume. Não precisa jurar. Diga sim e diga não. E tudo que passar disso procede do maligno. Se passar disso, se for diferente disso, se você disser sim quando quis dizer não, se você disser que vai fazer e não fizer, é do maligno. Procede do maligno. Que Deus nos abençoe em Cristo. Que você tenha aprendido um pouquinho mais nesse dia, nessa lição em Tiago, na carta de Tiago. Amém? Nós vamos continuar falando agora, nós temos mais 4 dias e nós vamos falar sobre a eficácia e o poder da oração. Um tema muito importante, quero convidar você a continuar. Faltam só mais 4 dias e nós encerramos o nosso estudo em Tiago. Um grande abraço, que Deus em Cristo te abençoe.